Olá, pessoal! Hoje nós vamos tratar, então, da responsabilidade civil do profissional liberal. Lembrando que nós estamos, então, no capítulo que fala sobre a responsabilidade civil do fornecedor, que, como regra, é uma responsabilidade objetiva, ou seja, ela independe do elemento culpa, né? O fornecedor, ele responde justamente porque o CDC adotou a teoria do risco do empreendimento. Então, como o fornecedor assume esse risco de empreender, justamente porque ele quer o bom, né, desse empreendimento, que é justamente o lucro, então ele também deve suportar o ônus, que é justamente responder pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa. Então, o CDC, ele tirou dos ombros do consumidor o ônus, né, de provar a culpa do fornecedor para poder, então, ser indenizado por eventuais prejuízos que um produto ou serviço possa ter lhe causado. No entanto, nós precisamos agora fazer uma análise da responsabilidade do profissional liberal. E aqui o assunto é tratado de uma forma um pouco diferente do que nós vimos até agora. Primeiro, é importante nós entendermos quem é esta figura do profissional liberal. Então, quando nós nos referimos a essa pessoa profissional liberal, quem exatamente que é? Bom, na doutrina há alguns entendimentos e há aqueles que defendem que o profissional liberal seria aquela pessoa que exerce com autonomia, né, o seu mistério, sem subordinação, porém com um diploma universitário. Então, o profissional liberal seria essa pessoa, um arquiteto, um engenheiro, um médico, um dentista. Então, esta pessoa é considerada profissional liberal porque ela possui diploma universitário e se ela desenvolver sua atividade profissional por conta própria, ou seja, sem estar vinculado a uma empresa, né, ou seja, sem subordinação, sem vínculo de subordinação, então esta seria a figura do profissional liberal. Outra parcela da doutrina entende que o profissional autônomo, ainda que não tenha um grau de escolaridade, no caso, diploma universitário, ele também pode ser considerado um profissional liberal. Então, esta categoria não estaria adstrita às pessoas que tivessem ali o diploma universitário. Nesse sentido, um eletricista, uma outra pessoa que exercesse sua atividade, ainda que sem vínculo empregatício e sem diploma universitário, também poderia ser assim considerado. A jurisprudência, ela entende mais essa corrente, que é inclusive apoiada pelo professor Flávio Tartucci, de que não há exigência, né, do grau de escolaridade para que seja categorizado alguém como profissional liberal, ok? Então, é importante a gente também diferenciar, quando a gente fala em responsabilidade civil profissional, da responsabilidade civil do profissional liberal especificamente. Toda vez que a gente tiver essa expressão atividade profissional, a gente deve entender como o desempenho da atividade de uma pessoa, né? Reservando-se o termo, por exemplo, atividade econômica, para quando nós estivermos nos referindo a um empreendimento empresarial, a uma empresa, ok? Então, onde está tratada a responsabilidade civil do profissional liberal? Lá no parágrafo 4º do artigo 14. O artigo 14 trata da responsabilidade do fornecedor pelo fato do serviço, né? E no parágrafo 4º, especificamente, ele determina o seguinte: a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Vocês vão falar, nossa, Valéria, mas a responsabilidade do fornecedor não é objetiva? Sim, como regra, ela é objetiva, mas no que pertine aos profissionais liberais, né, o legislador entendeu por bem
que sua responsabilidade ainda depende da verificação, então, portanto, da conduta culposa desse profissional. Mas algumas observações são muito importantes nós colocarmos aqui para que vocês também não entendam que isso será um retorno exatamente como é tratada a responsabilidade civil lá no Código Civil. Também não é bem assim. Lembrando que quando a gente fala em profissional liberal, eu estou aqui me referindo àquelas pessoas que assumem ali uma obrigação de fazer intuito personae, ou seja, as personalíssimas. Essa pessoa é contratada justamente por sua experiência, por seu conhecimento, por sua fama, né, por seu know-how, enfim, por suas características próprias. Então, eu estou falando deste profissional liberal. Então, é aquele cirurgião plástico que ele é conhecido por ser um excelente cirurgião de rinoplastia, né, cirurgia para correção de nariz. Então, os resultados dos serviços dele são resultados muito bons, por isso que ele, então, é muito bem conhecido. Então, é nesse sentido a natureza intuito personae, né, da sua atividade. É interessante também, já que nós estamos falando aqui do médico, lembrar que o Código Civil, ele trata de forma específica nos artigos 948 a 951 da responsabilidade dos profissionais da área de saúde. Né? Então, qual seria ali o dever de indenizar, o que comporia o dever de indenizar por parte dos profissionais da área de saúde? Então, o Código Civil, ele trata ali nesses artigos 948 a 951. É importante, então, uma leitura desses artigos. Lembrando que, embora o médico, muitas vezes, quando ele trata, né, o seu paciente dessa forma, ele como profissional liberal e o paciente ali pagando por seus serviços, ou mesmo mediante um plano de saúde, o que há entre essas pessoas é uma relação de consumo. Então, claro que nós vamos aplicar o Código de Defesa do Consumidor, mas em diálogo das fontes normativas, nós também vamos aplicar o Código Civil naquilo que for cabível e não conflitar com as disposições do CDC. E nesse sentido, esses artigos são totalmente dialogáveis com o CDC. O 186 a gente colocou ali, porque o 186 é o artigo mater, né, o artigo mãe ali da responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual no Código Civil, que fala justamente do dever de indenizar daquela pessoa que culposamente, por ação ou omissão, causa um dano, ainda que exclusivamente moral, certo? O que é mais importante nós conversarmos aqui a respeito do profissional liberal? É fazer a distinção, porque aqui tem toda a importância, toda a relevância, nós diferenciarmos obrigação de meio e obrigação de resultado para fins de distribuição do ônus da prova. Então, quando nós estamos falando de obrigações de fazer, quando nós estamos falando do profissional liberal, eu preciso olhar para a natureza da obrigação que ele presta com relação à sua finalidade. Se trata de uma obrigação de meio ou se trata de uma obrigação de resultado? A partir dessa conclusão, ou seja, se é meio ou se é resultado, eu vou saber então como que vai ficar esta distribuição do ônus da prova para fins, então, de se constituir e de se saber a quem compete aí esse ônus probatório. Então, aqui fica interessante nós fazermos uma análise justamente nas obrigações quanto ao fim a que se destinam. E aí, portanto, nós temos as obrigações de meio, que são as obrigações de diligência, e as obrigações de resultado, que são aquelas obrigações onde se busca mesmo o resultado útil, né? São as obrigações de fim. Aqui eu utilizei um conceito do professor Flávio Tartucci, que entende como obrigação de meio ou de diligência aquela em que o devedor,
só é obrigado a empenhar-se para perseguir um resultado, mesmo que este não seja alcançado. Olha que interessante. Na obrigação de meio, a prestação assumida pelo devedor é perseguir, ou seja, ir atrás do resultado querido pelo credor, mas ele não se responsabiliza, ele não se compromete à obtenção específica desse resultado. Por quê? Porque não depende só da sua conduta, não depende daquilo que ele vai efetivamente realizar, que é justamente o caso do médico e do paciente. Por mais que o médico se empenhe, né, em fazer o melhor, em indicar o melhor tratamento, em dar os melhores remédios, em pedir os exames corretos, ele não pode garantir o resultado cura para o paciente. Então, ele tem que agir com toda a diligência, com todo o cuidado, com todo o zelo, utilizando os melhores protocolos, né, fazendo o melhor diagnóstico, mas ele não pode se comprometer com o resultado. Então, ele tem que buscar esse resultado, mas se ele não obtiver esse resultado, não significa que ele inadimpliu na sua obrigação. Então, essa é uma diferenciação bastante importante. Então, a prestação do devedor não consiste no resultado certo e determinado a ser conseguido pelo obrigado, pelo devedor, mas somente uma atividade prudente e diligente em benefício do credor. É o que nós chamamos também de obrigação de desempenho. Ele tem que ter um bom desempenho. Até por isso eu coloquei aqui a figura do corredor, né, do atleta. Por quê? O atleta, o que o atleta tem que fazer? Para ele ter um bom resultado, ele tem que treinar, ele tem que ter ali um bom acompanhamento de nutrição, ele tem que ter um bom acompanhamento de musculação, ele tem que ter um bom acompanhamento de fisioterapia, enfim, ele tem que treinar todos os dias, tantas horas, ou seja, ele tem que se empenhar, mas ele não pode garantir que ao participar de determinada prova, ele vai ganhar. Tá? Então, ainda que ele seja contratado ali ele tem ali patrocinadores e tudo mais, a obrigação desse atleta é justamente se empenhar, é justamente dar o melhor de si, ainda que ele não consiga obter o resultado desejado. Quando se dá, então, a inexecução, ou seja, o inadimplemento de uma obrigação de meio, sempre que houver uma omissão do devedor em tomar certas precauções, certos cuidados, ou quando ele se mostrar imperito, né, na realização do seu mistério. Então, é muito importante aqui uma análise do comportamento do devedor. Então, esse médico, por exemplo, voltando ali a falar do médico, ele realmente indicou o melhor tratamento? É aquilo que efetivamente é utilizado, né, como protocolo para os casos daquela doença? Então, ele realmente foi cuidadoso ao reportar algum sintoma diferenciado para o médico, né? Assim, o paciente reporta, então, algum sintoma diferente, o médico não toma nenhuma atitude em relação a isso. Então, será que esse comportamento do médico foi condizente com aquilo que se esperava, né, dele naquela situação? Então, é efetivamente necessário que se analisem todas essas circunstâncias ali que rodeiam, né, esta prestação. O ônus da prova, como regra, pertence ao credor. Quem é o credor na obrigação de meio? É aquela pessoa que contrata o profissional. No nosso caso aqui, é o paciente que contrata o médico, né? É o cliente que contrata o arquiteto. Aqui, não, arquiteto e cliente é obrigação de resultado. Vamos voltar aqui para a obrigação de meio. É o advogado é o cliente que contrata o advogado. Esses são os credores, né, de uma obrigação de meio. Uma ressalva, falando agora aqui, eu dei como exemplo de obrigação de meio o advogado e o cliente, porque efetivamente é um exemplo de obrigação de meio, porém não é um exemplo de relação de consumo, porque a relação entre advogado e
cliente não é considerado como uma relação de consumo. Eu deixei esse QR Code aqui para vocês, que é justamente um artigo que fala sobre a diferença de obrigação de meio e de resultado e como o STJ tem tratado essas diferenciações, né? Esse tipo de obrigação de meio e de resultado. Com relação, então, às obrigações de resultado, que são aquelas obrigações aonde o que se espera é efetivamente o resultado, né, colimado, o resultado buscado pelo credor. Aqui o Flávio Tartucci, ele nos define da seguinte forma: a prestação só é cumprida com a obtenção de um resultado geralmente oferecido pelo devedor. Então é o caso, por exemplo, do transportador, que embora aqui não seja um exemplo de profissional liberal, se for uma empresa, mas se for uma pessoa que tem ali um carro e trabalha de forma autônoma com o seu veículo, não vinculado a nenhum aplicativo, né, e nem nada mais, ele também assume ali uma obrigação de resultado quando ele vai transportar os seus passageiros. O cirurgião plástico estético, né, quando ele realiza a cirurgia meramente estética, o entendimento é que ele também assume ali uma obrigação de resultado. Então, na obrigação de resultado, não adianta só prometer, não adianta só agir de forma diligente. O que se espera mesmo é o resultado, é o fim, né, é o resultado útil para o credor. Então, o adimplemento somente com a efetiva produção do resultado útil ao credor. O inadimplemento ocorre quando o devedor não cumpre, não obtém o resultado, o objetivo final. Então, nesse sentido, pode-se dizer que se trata de uma obrigação de resultado e esse resultado não foi, né, o alcançado pelo devedor, então a obrigação foi descumprida, foi inadimplida. No caso do contrato de transporte, se o transportador não deixar, né, o passageiro no local, horário determinado e de forma incólume, ou seja, né, com a sua incolumidade física, da mesma forma como ele o pegou no local de saída, significa que essa obrigação não foi cumprida. Né? Então é muito importante. E aqui, para fins da gente falar especificamente sobre as relações de consumo, qual que é a importância da gente distinguir, então, a obrigação de meio e a obrigação de resultado, pessoal? É justamente com relação ao ônus da prova, né? Então, quando a gente fala em obrigação de meio, como regra, quem tem que provar que a obrigação não foi cumprida é o consumidor e não o profissional liberal. Por quê? Porque ele só se compromete com a busca do resultado, mas ele não se compromete com o resultado em si. Então, quem tem que provar que ele não foi prudente, que ele não foi diligente, que ele não foi perito, né, que ele foi desidioso, é o consumidor como regra. Já na obrigação de resultado, há uma presunção da culpa do profissional liberal sempre que a obrigação não for cumprida. Por quê? Porque como se trata de uma obrigação de resultado, o que se espera dele é efetivamente o resultado. Então, se esse resultado não foi alcançado, presume-se que então isso ocorreu por uma conduta culposa do profissional liberal. Então, é ele, profissional, ele, devedor, quem vai ter que constituir prova, como, por exemplo, de um caso fortuito ou força maior, né, da culpa exclusiva, né, do próprio consumidor ou de um terceiro. Se a gente pegar aí o exemplo do cirurgião plástico estético, é o médico quem vai ter que provar que o resultado não foi alcançado porque, por exemplo, o paciente não seguiu as recomendações no pós-operatório pelo médico. Né? Então, tudo isso aí compete o ônus da prova para o devedor. Ponto importante, como nós estamos falando de relação de consumo, nós precisamos lembrar que sempre é cabível a possibilidade de inversão do ônus da prova nos termos lá do artigo 6º, inciso 8º do CDC, sempre que o juiz, a seu critério, entender que as alegações do consumidor são verossímeis ou esse consumidor é hipossuficiente. Portanto, em se tratando de obrigação de meio, onde o ônus da prova, como regra,
pertence ao consumidor, é possível, então, que se peça a inversão do ônus da prova, que esse consumidor, em eventual ação de indenização, em face do profissional liberal, ele peça a inversão do ônus da prova. E se o juiz entender que as suas alegações são verossímeis ou que ele é hipossuficiente, o juiz pode deferir esse pedido e quem vai ter que provar que não agiu com culpa, que não agiu com dolo, será o profissional liberal. Então, esse ponto é bastante importante, é isso que eu quero que vocês guardem em relação a essa distinção aí de obrigação de meio e resultado e também para efeitos de distribuição do ônus da prova. Aqui eu trouxe um julgado do STJ, onde se diz assim, no caso das obrigações de meio, a vítima incumbe, mais do que demonstrar o dano, provar que este decorreu de culpa por parte do médico. Já nas obrigações de resultado, como a que serviu de origem à controvérsia, basta que a vítima demonstre como fez o dano, que o médico não alcançou o resultado prometido e contratado, para que a culpa se presuma, havendo destarte a inversão do ônus da prova. Também, como a gente já explicou, quando a obrigação é de resultado, já há uma presunção de culpa do devedor, porque se ele não alcançou o resultado desejado, presume-se que ele culposamente assim agiu. Então é ele quem vai ter que constituir prova no sentido de demonstrar a sua ausência de culpa, né? Ou justamente porque decorreu essa situação de um caso fortuito ou força maior, ou que decorreu de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Ah, Valéria, então, em se tratando de obrigação de resultado, eu posso dizer que a responsabilidade é objetiva? Não. Culpa presumida, responsabilidade por culpa presumida, não é sinônimo de responsabilidade objetiva. Tá ok? Responsabilidade objetiva é aquela que o devedor, ele responde independentemente de culpa. Na culpa presumida, há uma presunção que é relativa, né, iure instanto, de que a obrigação não foi cumprida por culpa do devedor, ok? Mas cabe prova em contrário, certo? E aí, então, nós temos aqui um outro julgado também de uma ação indenizatória combinada com a obrigação de fazer, responsabilidade civil de profissional liberal, procedimento estético, criolipólise, queimaduras na região do abdômen. Aqui, criolipólise é aquele procedimento estético para queima de gordura em que se coloca ali, né, no local, na região onde a pessoa quer justamente perder a gordura, e é um procedimento onde tem uma carga, por congelamento, né, mas acaba queimando por quê? Porque o gelo também queima, né? Então aqui se alegou justamente isso, queimadura na região do abdômen. Olha lá, sendo a hipótese de obrigação de resultado, ao não optar pela melhor técnica e, consequentemente, não alcançar o objetivo final almejado, a ré violou um dever de cuidado, tornando sua conduta passível de reparação, ocorrência de nexo de causalidade entre a conduta da ré e os danos experimentados pela autora. Então, aqui foi considerado, então, a criolipólise como uma obrigação de resultado, né? Se era uma profissional liberal, ou seja, uma esteticista, por exemplo, ela também justamente encaixa aí numa relação de consumo. Se for também uma empresa, né, uma clínica, também é uma relação de consumo, mas aí a responsabilidade é objetiva, lembrando, né? Aqui no caso, se for uma esteticista, ela é profissional liberal, a responsabilidade é subjetiva, ok? Então, para finalizar, eu deixo vocês aqui com essa tirinha do Calvin e do Haroldo. Deem uma lida, né? Façam suas reflexões. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro, ok? Tchau, tchau, pessoal!